A graça e a paz de Jesus, igreja. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo no livro ou no Evangelho, segundo nos escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Retomamos, continuando hoje a nossa série de mensagens e exposições no livro de Marcos. E chegamos então no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Hoje nós vamos lidar com esse texto tão tranquilo de lidar, com esse tópico tão fácil de falar. Já falou sobre o divórcio, né? Quase não tem debate no meio de tudo isso aqui. É uns tópicos assim bem tranquilo que a gente lida, né? Domingo após domingo. Mas é a palavra de Deus, nós lidamos com toda a palavra de Deus. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós lemos a partir do versículo 1 até o versículo 12. Marcos 10, de 1 ao 12. E diz assim a palavra de Deus. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio Deus os fez homem e mulher, e por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estavam em casa, novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos e exaltamos o teu santo nome pela sua palavra, que é santa, que é verdadeira. E nós pedimos agora a iluminação do teu Espírito, ó Deus, para que possamos entender a sua palavra e para que a sua palavra venha mudar nossas vidas. Então, Pai, nós pedimos a sua bênção sobre a exposição da sua palavra e que essa exposição venha trazer glória para o teu nome, que essa palavra venha exaltar o nome de Jesus Cristo e que essa palavra venha abençoar e transformar a vida do teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, hoje nós vamos lidar com esse texto tão tranquilo da palavra de Deus, né? Com esse tópico que não é muito falado, pelo tanto que ele é discutido. Infelizmente, ele não é muito falado nos púlpitos, e porque ele não é muito falado nos púlpitos, ele é muito discutido nas casas, porque existe muita confusão nesse tópico. Mas o que me chama a atenção, e o que te deve chamar a atenção nesse texto aqui, é como que isso aqui se encaixa em tudo que está acontecendo no texto. Se você se lembra de uma coisa que eu sempre insisto com a igreja, é que nós devemos entender o contexto, para que a gente possa interpretar o texto. Agora a pergunta então que fica é: qual é a função de um texto que fala de divórcio no meio de tudo que nós temos visto? Por que de repente muda tudo e de repente nós estamos falando de divórcio? E Marcos está falando sobre divórcio, depois de falar da transfiguração, da cura do endemoniado, da expulsão lá do demônio do menino. E de repente, como dizem os goianos, quando é fé, Jesus está falando de divórcio. O que tem a ver esse assunto no meio do que estava acontecendo antes? Como que isso aqui se conecta com o que veio antes? Essa é a pergunta que nós sempre temos que fazer para o texto. Como se conecta?
Se você se lembra do que Jesus está ensinando até aqui, a partir do capítulo 8, depois do versículo 29, quando ele pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos, Pedro diz: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus. A partir de então ele começa a ensinar o que é ser Messias. Ele começa a corrigir a visão deles do que é ser Messias. Que Messias que eles estão esperando? Porque eles esperam um Messias triunfalista. Depois que ele lida com isso, ele vai lidar com a própria visão deles, que foi a discussão da última semana. Quem que é o maior entre a gente? Eles têm uma visão errada do que é ser seguidor de Jesus. Então Jesus está corrigindo tanto a visão deles de Messias, quanto a visão deles de ser seguidor ou discípulo de Jesus. Eles não entendem nenhum e nem outro. Então, se você entender esse contexto, você vai entender o que está escrito aqui. Porque Jesus está ensinando o quê? Sobre como ser um discípulo, sobre o que significa ser um seguidor. E aqui agora no capítulo 10, ele vai nos dar, em 3 áreas da nossa vida, o que é ser um seguidor de Jesus. Ele vai falar sobre como ser um seguidor de Jesus dentro do nosso casamento, que é a principal área de todas elas. Como ser um seguidor de Jesus com relação às crianças. Como ser um seguidor de Jesus com relação às nossas finanças. É o final do capítulo. Então Jesus aqui, ele não mudou de tópico. Marcos não mudou para falar de divórcio. Agora a questão toda aqui é: o que significa ser seguidor de Jesus dentro da nossa casa, no relacionamento com o nosso cônjuge? É isso que Jesus está lidando aqui agora. É isso que Marcos quer deixar muito claro aqui para nós. Quais são as implicações de ser seguidor de Jesus no nosso casamento? É isso que o texto está nos mostrando. Então é essa relação entre ser seguidor de Jesus e casamento. E qual a relação? Os seguidores de Jesus, eles não devem abandonar o relacionamento matrimonial, simplesmente porque as suas vontades não estão sendo atendidas. Eles não podem abandonar o matrimônio simplesmente porque eles decidiram que é assim: eu quero me separar e eu vou me separar. O seguidor de Jesus, ele vai ficar nesse relacionamento, mesmo quando as suas necessidades não estão sendo atendidas. Eu não gosto mais dela, então vou me separar. Não, ela não me faz feliz. Ele não me faz feliz. Eu tenho que achar alguém que me faça feliz. A gente tem um problema gigantesco aí, e eu tenho uma série de pregações, de 10 pregações que eu fiz esses dias atrás na igreja para falar de casamento. Conhece o problema dessa frase: ele não me faz feliz. Ele não me faz feliz. O casamento não foi feito para isso. O nosso grande problema com o casamento é que nós não entendemos o casamento. Nós não entendemos a instituição do casamento. Então, ser seguidor de Jesus não se trata de autogratificação, mas de uma dedicação, de serviço sacrificial, de tomar a sua cruz e me seguir. E isso vale para o casamento. Porque lembre-se do que veio antes, capítulo 9. O chamado do discipulado de Jesus. Se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Cruz envolve abnegação, cruz envolve sofrimento, cruz envolve morrer para si mesmo. E aí é isso que Jesus está aplicando agora no casamento. Porque é muito fácil, é muito legal Jesus falar: olha, então você tem que morrer para você mesmo, você tem que tomar a sua cruz e me seguir. Aí a gente fica filosofando sobre essas coisas. Mas agora Jesus ele quer deixar muito claro que você entendeu o que significa tomar a sua cruz no seu dia a dia. Tomar a sua cruz no seu dia a dia é tomar ela dentro do seu casamento. É isso que ele está nos apontando aqui. Por quê? Porque o casamento é a demonstração, a melhor demonstração do Evangelho de Cristo. Não tem nada na vida do homem e da mulher de Deus que possa demonstrar melhor o que é o Evangelho de Jesus Cristo do que o casamento. Não tem.
Então o casamento deve ser na vida do crente esse modelo do que é o evangelho. É para isso que serve o casamento. Deus instituiu o casamento para ser uma representação do que é o evangelho de Jesus Cristo. É para isso que ele serve. É isso que Deus tinha em mente quando ele criou o casamento. Então, a mensagem de reconciliação entre Deus e os seres humanos, entre Deus e pecadores como nós, deve ser exemplificada na vida dos seguidores de Jesus através dos seus casamentos. É disso que esse texto está falando. Agora vamos entrar nele e ver o que Jesus nos ensina com relação a essas coisas. Se você voltar comigo para o versículo 2, o texto vai nos dizer assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Isso aqui é muito importante. Eles não têm uma pergunta genuína para Jesus. Eles não são como vocês fazem muitas vezes, me mandando perguntas com relação ao texto bíblico. Você vai lá assistir uma live que eu acabei de fazer, você não entendeu alguma coisa, você me manda uma pergunta genuína, de um coração que quer aprender mais, que está confuso, que não entendeu alguma coisa. E eu, com todo amor, eu vou responder a sua pergunta, porque eu sei que é uma pergunta genuína. Mas não é esse o caso aqui com eles. Eles não têm uma pergunta genuína. Eles não estão, a pergunta deles não flui de um coração que quer aprender mais. Eles querem pegar Jesus. Eles querem arrumar uma armadilha para prender ele. Por quê? Porque se você se lembra bem dos textos anteriores que nós já lemos, no capítulo 6 nós temos a história da decapitação de João Batista. E o texto vai nos explicar e vai nos ensinar o porquê que João Batista está preso e porquê que ele vai ser decapitado. Ele vai ser preso e decapitado por causa de uma coisa que ele falou, de um confronto que ele fez. Que confronto que ele fez? Quem ele confrontou e o que ele falou? Ele confrontou Herodes e ele falou do casamento dele. Você não pode se separar da sua esposa e casar com outra. É exatamente isso aqui que eles estão perguntando para Jesus. Jesus está na região de Herodes e eles querem pegar Jesus, porque eles querem matar Jesus. Bom, se eu não consigo matar ele, talvez Herodes possa. Quem sabe então, se eu arrumar uma confusão com Herodes, falar que Jesus falou contra o casamento dele como João, eu consigo prender Jesus e ele toma o mesmo final de João Batista, eliminei com os meus problemas. É isso que eles estão tentando fazer aqui com Jesus. E como sempre, eles têm uma pegadinha aqui, uma armadilha que parece ser perfeita, porque eles perguntam: ô Jesus, é lícito o homem se separar? Dependendo da resposta dele, ele vai contra Herodes. Dependendo da resposta dele, ele vai contra o judaísmo. Então, seja lá qual for, ele vai estar em problemas. E é isso que eles estão causando aqui, ou tentando causar em Jesus, fazer ele cair numa armadilha. Esse então é o entendimento dessa passagem. Isso é muito importante. Eles não estão perguntando sobre casamento, eles querem armar uma armadilha para Jesus. Aí o texto continua: é permitido se divorciar por qualquer motivo? Porque na verdade, a pergunta aqui deles é: permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? É uma pergunta que na verdade revela uma coisa. Eles sabiam que é permitido. A lei de Moisés permitia o divórcio. E note a linguagem: permitia, não ordenava. Então eles sabiam que se eles abrissem Deuteronômio capítulo 24, a partir do versículo 1 até o versículo 4, eles têm a permissão de Deus com relação ao divórcio. Então a pergunta deles, eles sabiam a resposta: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Sim. Só que tem contexto. É interessante que no livro de Mateus, a pergunta deles ali é mais clara. Como eles sabem que é permitido, eles não falam apenas se é permitido. É permitido por qualquer motivo. Ô Jesus, é permitido alguém se divorciar por qualquer motivo? E essa é a pergunta por trás deles aqui, em Marcos. Quais são então os motivos legítimos que alguém pode separar? Essa é a pergunta deles.
Quais são os motivos específicos e legítimos que podem levar a um divórcio? Essa é a visão aqui, é a pergunta deles. E no tempo de Jesus, nós temos um relato no Mishnah, que são um dos escritos dos judeus. No Mishnah, se você abrir o Mishnah, um dos Mishnahs, ele fala assim, que existiam duas maneiras de interpretação, ou duas escolas de interpretação desse capítulo 24 do livro de Deuteronômio. As duas escolas são, a primeira delas de Shammai. Shammai ele era um rabino mais radical, se eu posso colocar essa palavra, ou mais ortodoxo, que seria melhor. E para ele, a única maneira de alguém se divorciar era através da imoralidade. Se a pessoa foi infiel, se a mulher, aliás, deixa eu falar um negócio aqui. Quem iniciava e quem podia iniciar divórcio era só o homem. A mulher não tinha esse direito. Tá? Então vamos começar por aqui. A mulher não tinha o direito de divorciar. Aliás, em um outro caso muito, mas muito raro, nós temos algum relato de que podia. Mas a mulher, via de regra, ela não inicia divórcio. É por isso que é falado ao homem. Em que caso o homem pode divorciar da sua mulher? É sempre assim. O homem pode mandar embora. É sempre assim. Aí a escola de Shammai vai falar o quê? Só em caso de adultério, mas nenhuma, não existe outra exceção. Ele não pode mandar a mulher dele embora por qualquer motivo. Porque a outra escola, que é a escola de Hillel, acreditava que ele podia por qualquer motivo. Ao ponto de um outro rabino chamado Akiba falar assim, se ela queimou o arroz, isso é suficiente. E eu não estou mentindo, se você abrir lá o Mishnah, ele não está, é lógico que isso aqui é uma tradução minha, né? É uma paráfrase, aliás. Se você abrir o Mishnah, você vai encontrar isso aí lá. Se o almoço não estava do agrado dele, pode pegar as coisas e mandar ela embora. Ela vai embora, não é ele. Pode mandar embora. Então, existia na cabeça dos judeus essas duas interpretações. Qual que vocês acham que prevalecia mais? A primeira ou a segunda? A segunda, é lógico. Então os judeus falam assim, como assim? Não, pode divorciar por qualquer motivo. Cheguei em casa, não gostei do almoço, rua. Rua. Então essa era a visão predominante, até mesmo no meio dos discípulos de Jesus. Porque os discípulos, aqui no texto de Marcos não fala, mas os discípulos lá em Mateus vai registrar, eles vão para casa, aqui Marcos dá uma resposta curta de Jesus, mas em Mateus, eles expressam, Mateus vai expressar o que os discípulos falam, ô Jesus, mas se essa é a condição do homem, então é melhor nem casar. Porque se eu não posso mandar minha mulher embora por qualquer motivo, então é melhor nem casar. Até os discípulos, eu não estou falando de gente fora, estou falando dos discípulos de Jesus, que precisam ter sua visão corrigida. Está vendo por que Jesus tem que falar de divórcio de casamento, até para os discípulos dele? Porque eles têm uma visão mundana de casamento. Então eles têm essas duas escolas de interpretação aqui. E a pergunta de Jesus para eles é uma pergunta que ele está fazendo uma armadilha para eles. Versículo 3. O que Moisés lhes ordenou? E é interessante que essa pergunta é diferente de Mateus também, no capítulo 19, que lida é a mesma passagem, só que algumas coisas são diferentes. Aqui ele pergunta, o que Moisés lhes ordenou? Mas Jesus conhece muito bem a lei de Moisés. A resposta deles é exata e é certa. Eles disseram, versículo 4, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma carta, uma certidão de divórcio. Então, note que existe uma grande diferença entre ordenar e permitir. Jesus, ele de maneira proposital, ele pergunta, o que Moisés ordenou? Moisés não ordenou nada, Moisés permitiu que uma carta fosse dada. E ele é isso aí mesmo, vocês entenderam corretamente. O que Jesus está querendo fazer e mostrar para eles é que Moisés não ordenou, é que esse não é o padrão de Deus, que esse não é o foco do casamento.
O padrão de Deus não é ordenou o divórcio, mas permitiu o divórcio. E é isso que ele vai nos mostrar, de novo, em Mateus 19, 7 e 8. Então, Deus, ele não ordenou o divórcio, ele permitiu o divórcio, em alguns casos. E ele permitiu por causa da injustiça que as mulheres sofriam, basicamente. Porque o negócio era meio cruel, gente. Era basicamente assim: o homem tinha mulher, queimou arroz, manda embora, e não deu uma carta de divórcio. Essa mulher não pode casar de novo. E se alguém aparecer para casar com ela, eu paguei uns camelinhos aí por ela, então, eu quero alguma coisa de volta. Então essa mulher ficava abandonada e sem direito a nada. Lembre-se que a mulher, ela não trabalha nesse tempo, ela não tem como hoje uma independência de homem. Ou a mulher, ela está debaixo da autoridade do pai, ou ela está debaixo da autoridade do marido. O que está ok, se essa autoridade é exercida debaixo da palavra de Deus, que é cuidar, preservar, sustentar, prover. Esse é o cuidado que o pai e que o marido deve ter com a mulher. Só que não era isso que acontecia aqui. E é um problema. Então as mulheres eram abandonadas, não tinham uma carta de divórcio, não podiam refazer as suas vidas, e aí vai cair aonde? Prostituição, miséria, passa fome. Então Deus aqui está preocupado com a mulher, é por isso que ele permite, não ordena, ele permite, por causa da dureza do coração, o divórcio. Mas Deus nunca colocou isso como um mandamento, como uma ordem. É uma permissão. Então isso foi feito por causa da dureza do coração. Versículo 5. Em resposta, Jesus disse: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Esse não é o padrão de Deus. O divórcio não é alguma coisa que agrada a Deus, ou que Deus aceita de bom grado. Então o divórcio aqui, ele existe como uma permissão de Deus, para que essas mulheres pudessem recomeçar a sua vida. Para que uma injustiça ainda maior não se cometesse com elas. Contudo, esse não é o padrão. E o exemplo que eu gosto de dar aqui é o seguinte: você não aprende a pilotar um avião lendo o manual de emergência dele em caso de queda. Você não vai aprender a pilotar um helicóptero com o manual dizendo assim: como pousar se houver uma turbulência, ou se o motor falhar. O que eu faço? Isso. Você não aprende o que é pilotar um helicóptero lendo a exceção, lendo aquilo que pode acontecer em caso de emergência. Você aprende a pilotar o helicóptero, o avião, através do manual que ensina a você a tirá-lo do chão, a mantê-lo no ar e a pousar. Então nós não aprendemos o que é casamento a partir da exceção, mas a partir da regra. E o grande problema aqui é esse: a atitude deles é basicamente essa, é você querer ir no banco, emprestar um dinheiro do banco, e depois que você pegou o dinheiro emprestado, você fica se perguntando: como que eu agora posso fazer para não mais pagar essa dívida? Eu vou no banco, eu pego o dinheiro, eu empresto o dinheiro, assumo as parcelas, e aí depois que eu sair do banco eu falo assim: tá bom, e agora, o que eu faço para não pagar mais isso aqui? É a mesma atitude com relação ao casamento. Ele casa, mas ele já casa pensando: se não der certo eu separo. Não é exatamente o que é feito hoje. As pessoas estão mais preocupadas hoje, não em se manter casadas. Já entram no casamento pensando: como que eu faço para desfazer esse negócio se não der certo? E esse é o nosso problema. O foco aqui, os fariseus, eles estão se fixando na exceção, ao invés de se fixarem no padrão. Eles tratavam a exceção como lei, e a lei como uma exceção. É invertido.
Exatamente como nós fazemos hoje. Eu quero saber quais são as exceções, quais são as cláusulas, o que eu posso fazer para me separar. Em vez de buscar na palavra de Deus, o que a palavra de Deus me ensina sobre casamento, de como ter um casamento saudável, de como amar e cuidar da minha esposa. Em vez de ir na palavra de Deus e procurar por essas coisas, o que eu quero procurar? Não, eu quero procurar na palavra de Deus as exceções, que se ela não fizer alguma coisa que eu gosto, como que eu posso separar dela? Está tudo errado. Esse é o nosso problema. Nós queremos tratar a exceção como regra e a regra como exceção. Aí eu faço do casamento, eu vou entrar no casamento. Ah, mas se não der certo, separa. O que importa é eu ser feliz. Assinado Satanás. É o que os filmes, as músicas e tudo mais, nós somos bombardeados com esse tipo de pensamento. A nossa visão de casamento, ela é muito mais hollywoodiana do que bíblica. Quem fala para nós como o nosso casamento tem que ser, é Hollywood, não é a Bíblia. É por isso que nossos casamentos são deixa eu achar uma palavra mais leve aqui. Um problema. Porque nós estamos nos fixando em o que eu posso fazer para sair disso aqui. Em vez de entrar no casamento e entender, esse é o padrão de Deus, agora como que eu vou fazer isso aqui funcionar? E eu sei que esse é um assunto delicado para muita gente. Eu sei, eu me compadeço da sua vida, que é um assunto delicado para você. E eu não estou querendo atacar ninguém, eu estou querendo apresentar a palavra de Deus. Porque eu não dou, uma coisa que eu não faço, gente, eu não dou recado de púlpito. Se eu tenho uma coisa para falar para você, eu falo para você. Porque isso é horrível. Pregadores que usam o púlpito para mandar recado para os outros. O púlpito é um lugar santo. Nós pregamos a palavra de Deus aqui. Porque Deus é digno do nosso respeito e do púlpito ser um púlpito santo. Então, eu não quero ofender ninguém, mas essa é a palavra de Deus. O nosso problema nós queremos ficar arrumando desculpa para separar. Em vez de nós procurarmos a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz? Para curar, para restaurar, para transformar o nosso casamento. Esse é o nosso problema. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. Agora então ele vai falar, tá bom, não se preocupa com a exceção, se preocupa com o padrão. Aí Jesus vai apontar para o padrão de novo. Porque Jesus ele não vai entrar aqui nas exceções e ficar falando um monte de exceção. Ah, não, tem essa exceção, tem isso aqui. Não, pera aí. Se concentre no padrão. Qual é o padrão do casamento? O padrão do casamento é esse aqui. A partir do versículo 6, o texto vai nos dizer. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então aqui nós temos o padrão de Deus para o casamento. E é lógico que a gente não vai ter tempo de destrinchar isso aqui, mas eu vou pontuar para você aqui o que Jesus está nos ensinando. O padrão ensinado por Jesus aqui, o padrão ensinado por Jesus o casamento é uma criação de Deus e não do homem. Então o único que tem direito de regular o casamento é Deus e não o homem. O homem pode ter as suas preferências com relação ao casamento, mas ele não tem o direito de regular. Ah, mas agora nós podemos casar homem com homem, mulher com mulher. Pode? Não. Porque Deus não criou esse tipo de relação. Você pode fazer isso porque você quer? Você pode. Completamente você pode. Você pode desobedecer à vontade de Deus, o padrão de Deus. E vai colher consequências por causa disso. Mas esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que Deus é o Criador. Se Ele é o Criador, só Ele pode dizer o que é casamento. Eu não posso fazer isso. Só a palavra de Deus vai me ensinar o que é casamento. A segunda coisa, o casamento então ele é entre um homem e uma mulher, porque Deus no início criou homem e mulher. Casamento só é válido entre homem e mulher. Não se assuste se esse vídeo sair do YouTube. E se eu for processado?
Casamento, biblicamente falando, é entre um homem e uma mulher. Quem disse isso? Aquele que instituiu o casamento, que é Deus. Essa não é minha opinião. Então se poupe de vir depois do culto falar que você não concorda comigo. Porque a única coisa que eu vou falar é, eu só estava lendo o texto bíblico. Porque isso acontece, gente, com frequência, por isso que eu estou falando aqui, tá? Eu não concordo com o que você falou. Com qual parte? Ah, que o casamento é entre homem e mulher, mas eu só estou citando o texto bíblico. Não é minha opinião. Você pode falar que você não concorda com a Bíblia. Aí, beleza, aí você se deslida com Deus. Mas eu só estou lidando com o texto bíblico. Então, o casamento é criação de Deus, ele foi feito para ser entre homem e mulher. E ele é uma relação monogâmica. Mesmo que nós tivemos problemas de todo o Antigo Testamento, com relações que não são. Por exemplo, uma que nós lidamos hoje de manhã na live, que é a de Salomão, que ele vai começar já um problema, um processo. Davi é outro problema. Esses homens vão ter um monte de problemas porque eles não obedecem o padrão de Deus. Então é um problema. O casamento foi feito para ser entre um homem e uma mulher. Só um homem, só uma mulher. Para a vida inteira. Ele é um relacionamento, em quarto lugar, de maior prioridade na sua vida. Nada, absolutamente nada, nenhum outro relacionamento vem antes do casamento para você. Nenhum. Os seus filhos não vêm antes do seu cônjuge. Vou repetir isso para você. Os seus filhos não vêm antes do seu cônjuge. Você não casou com seus filhos. Glória a Deus, Lu. Filho, daqui a pouco cresce e vai embora. Quem fica com você aturando você, essa chatice sua, é o seu cônjuge. Então você se orienta. Você não é, agora do filho, você que é filho também, porque você também é filho. Você nasceu da chocadeira. Você não é casado com seus pais. Porque tem muito filho aí que eu vou falar para você. É um problema. É um problema. Então, filho, você deixou papai e mamãe. Agora você constituiu a sua família. Então, cuida da sua esposa. Cuida da sua casa. Honra a sua esposa. Você casou com ela, você não casou com a sua mãe, não. Então, o nosso relacionamento de maior prioridade é o nosso cônjuge, porque se você tiver qualquer outro relacionamento acima desse, deixa eu colocar dessa maneira, meu irmão, a sua melhor amiga, aliás, e única amiga, é a sua esposa. Minha irmã, o seu amigo, e aliás, o seu único amigo é o seu marido. Está claro isso? O resto, você tem um colega aí, você tem um conhecido, você trata por qualquer tipo de relação, mas o seu amigo, para a mulher, é o homem, para o homem, é a sua mulher. Porque fora disso, vocês sabem o que vai acontecer. Pode demorar, mas vai acontecer. Então ele deve ser um relacionamento de prioridade, porque se você não priorizar o seu relacionamento com o seu cônjuge e priorizar qualquer outra coisa, o seu casamento vai ser destruído. E não são poucas as vezes que os casamentos estão destruídos, porque a prioridade do homem é o pai, é a mãe, é os filhos, ou da mulher, é o emprego, é o não sei o que, é o lazer, é o hobby, é o sei lá o que. Se você fizer qualquer outra coisa, prioridade da sua vida, que não seja a sua esposa, o seu marido, o seu casamento vai ruir. Ele vai ruir. E você vai me ligar, Rodrigo, preciso conversar com você. Eu já até sei o que vai ser a conversa. Quinta coisa, é o único lugar onde o sexo é uma benção e uma obrigação. Como assim, Rodrigo? Como assim, Rodrigo? É o único lugar onde o sexo é uma bênção e uma obrigação. Fora do casamento, qualquer relação sexual fora do casamento é ilícita. É pecado. E você vai destruir com a sua vida por causa disso. Mas é uma obrigação, por quê? Porque se você ler o nosso amigo apóstolo Paulo,
ele vai falar que o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, como a mulher também não tem poder sobre o seu próprio corpo. É um do outro. E vocês não se devem negar por motivos de oração, porque existe aquele migué, né? Não estou orando e jejuando. Você converte. E aí, o apóstolo Paulo fala, se vai fazer isso por motivo de oração, de consagração a Deus, porque para algumas pessoas tem aquele pensamento errôneo de que sexo é errado. Sexo é uma criação de Deus, não é a criação de Satanás. Satanás deturpou ele, mas ele é criado por Deus. E é uma bênção dentro do casamento. Eu costumo falar para as irmãs que querem casar de novo, né? Casar de novo com o mesmo homem. Fala assim, Rodrigo, convence meu marido a casar de novo comigo, eu quero fazer uma festa de casamento de novo, eu quero renovar a nossa aliança. Aí com todo o carinho do mundo e com o marido perto, eu vou falar que eu falo para minha própria esposa. Você quer renovar as alianças? É lá em casa hoje. Renovar o voto é lá em casa hoje. É assim que nós renovamos a aliança. O crente renova a aliança com a sua esposa através do ato sexual. Quanto mais, melhor. Então é assim que você renova. Tem um apoio, tá vendo? Então, o sexo dentro do casamento é uma bênção, fora do casamento é uma maldição. Dentro do casamento, ele é uma obrigação, fora do casamento, ele é uma proibição. Sabe por que nós temos tanto problema? Mas sexo é uma obrigação, vai um negócio meio estranho. Sabe por quê? Porque o nosso padrão de sexo é o padrão de Hollywood de novo. É a euforia, a paixão, aquele negócio, de novo, nós estamos deixando-se levar e aprender sobre o que é sexo por causa de Hollywood. Sexo é uma entrega em amor, a pessoa que você tem uma aliança, que vai apontar para o Evangelho, que é uma entrega em amor. Tudo aponta para Cristo. Agora, a sexta coisa, a separação é tão tranquila quanto a amputação de um membro. Lembra que Jesus já falou sobre amputação? Antes. Se te faz pecar, arranca fora. Corta uma mão, corta o pé, arranca o olho fora. Aqui continua basicamente o mesmo tempo. Ninguém separa aquilo que Deus uniu. Por quê? Porque vai ser a mesma coisa que amputar uma parte do seu corpo. Aliás, metade dele. A separação é tão fácil de fazer e tão tranquila que a mesma coisa e a mesma dor de amputar metade de você. Já conseguiu imaginar você amputando metade de você? Arrancando um braço, arrancando uma perna, arrancando uma orelha? Amputei metade de você, agora vai e vive feliz. É por isso que o casamento é tão difícil. E as pessoas que passam por esse processo tão doloroso que é o divórcio, sofrem tanto depois do casamento, depois desse casamento ter acabado. Porque é a mesma coisa que você fez uma amputação na pessoa. Sétima e última coisa, ele não pode ser dissolvido, é o que Jesus está falando aqui. Ele não pode ser dissolvido. E o problema do sexo antes do casamento é esse, que você vai se unindo sexualmente com essas pessoas. E esse que é o negócio do casamento. Quando Deus fala, ele uniu eles em casamento, agora não são mais dois, mais um, é o ato sexual, é isso que ele está falando aqui. Aí quando você sai fazendo atos sexuais com qualquer pessoa, e aí o apóstolo Paulo fala, quando você se une com uma prostituta, você se torna um com ela, meu amigo, você vai se tornando um com um monte de gente, aí você não sabe, depois de uma vida desregrada sexual, a pessoa está toda desfigurada. Por quê? Porque ela sofreu várias amputações no caminho. Esse é o problema do sexo fora do casamento. Agora, o texto continua aí no versículo 10, porque Jesus chega na casa e ele não responde a pergunta. Quando estavam em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto, ou seja, Jesus, legal, você deu o padrão, mas você não respondeu a pergunta deles. E aí, quais são os meios pelos quais nós podemos separar das nossas esposas?
Eles continuam com a mesma pergunta, porque Jesus não respondeu. Olha o que Jesus fala para eles, versículo 11. Todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. Aí continua, ele fala da mulher agora, mas a mulher não pode fazer isso, iniciar esse processo. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Em outras palavras, Marcos capítulo 10, versículo 11 e versículo 12. Jesus, o homem pode se separar da mulher, e quais são as exceções para Jesus aqui em Marcos? Nenhuma. Você não pode separar da sua mulher. É isso que ele está falando aqui em Marcos. Mas, é lógico que tem as outras, nós temos capítulo 19 de Mateus, que vai lidar com isso aqui, nós temos o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, que são outros textos. Mas, o problema aqui, de tudo isso aqui, Deus ele não dá uma possibilidade, ele não se concentra na exceção. Por quê? Porque ele quer que os seus discípulos se concentrem na regra. Jesus ele não dá uma possibilidade aqui em Marcos, a função desse texto aqui em Marcos é essa. Ele não dá a exceção da regra, porque ele quer que nós nos concentremos no padrão de Deus e não na exceção de Deus. Naquilo que Deus ordena e não naquilo que Deus permite. Para de ficar se preocupando com a exceção, como que eu faço para me separar? Se preocupe em consertar o seu casamento, em transformar o seu relacionamento com o seu cônjuge. É esse o chamado de Jesus aqui. Porque o exemplo que eu dou também aqui é o seguinte: se você, antigamente, principalmente se você viveu no Brasil, você tinha alguma coisa, tinha um banco na sua casa, quebrou o banco, o que você faz com o banco? Você joga fora e compra outro? O que a gente fazia? Consertava. Quebrou o carro, esse carro não vale nada, joga isso fora, compra outro carro, é isso? Se nós não fazemos isso nós não fazemos essas coisas com objetos, por que nós queremos fazer com o nosso casamento? É por isso que Deus fala, Jesus aqui ele não dá a exceção, ele dá o padrão. Se preocupem com o padrão e não com a exceção. Porque no dia que a gente parar de ficar procurando exceção e brecha para se separar, a gente vai começar a olhar e perder nosso tempo olhando para a palavra de Deus em como se manter casado e feliz. Para de ficar olhando para a exceção, olhe para o padrão. Contudo, porque eu sei que vai ter um monte de outras perguntas depois então, né? Nós temos sim exceções na palavra de Deus com relação ao casamento. Existem sim, pela palavra de Deus, exceções, permissões de Deus para que alguém se divorcie. Basicamente, a primeira e a mais citada é a imoralidade sexual, que na verdade a palavra usada lá em Mateus, no capítulo 19, é porneia, que não significa apenas ação sexual de adultério. Porque as pessoas costumam dizer, não, é só por causa de adultério. Não. São ações sexuais ou perversões sexuais. Por exemplo, pornografia, bestialia, abuso infantil e tantas outras coisas. Então a palavra porneia é uma palavra da onde vem a palavra pornografia. Ela vem então e ela engloba várias coisas. Então não necessariamente é apenas o adultério. Qualquer tipo de deformidade sexual que a pessoa não quer se arrepender, que ela não abandona, ela dá então uma exceção para o divórcio. É uma exceção para o divórcio. Segunda coisa, que é a situação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios no capítulo 7. Lembre-se que Jesus está lidando com os judeus, casados dentro do povo da aliança. Então, se casou dentro do povo da aliança, é um padrão. Agora o apóstolo Paulo vai lidar com gente, com crente e não crente. A mulher converteu, o homem converteu, a mulher não converteu. Aí existia a possibilidade de abandono. Agora que você virou crente, você ficou chato demais. Estou indo embora. Você vai tentar a reconciliação a todo custo. Mas houve um abandono. Como que você vai continuar sendo fiel se você foi abandonado? Esse é o caso do apóstolo Paulo ali. Agora, ele vai também falar do abandono e de situações similares a essa, porque o texto grego ali, de novo, não tenho tempo para poder discorrer sobre isso aqui, tem um livro do Dr. Wayne Grudem,
que ele fala e ele dá essa explicação basicamente do texto de 1 Coríntios capítulo 7. Quando nós colocamos aqui entre parênteses e outras situações similares, porque o cara bate na mulher, o cara espanca a mulher, ela está correndo risco de vida, não é adultério, mas ele bebe, enche a cara e vai lá e bate nela. Numa dessas vezes pode ser que ela não sobreviva, e aí você vai falar então, olha, não, você tem que se manter aí, como já vi alguns pastores falando, você tem que se manter aí. Isso é completamente errado. Nós não advogamos. Se você me ligar aqui, Rodrigo, estou querendo separar, e eu estou ligando para te pedir a sua bênção, aí eu vou falar gentilmente com você no telefone o seguinte: você ligou para o lugar errado. A minha função é casar, não é separar. A minha função é te aconselhar a como ajudar o seu casamento, não é te separar. Separação, você está ligando no departamento errado. Eu não sou advogado. Minha função é a restauração, não a destruição. Contudo, existem exceções válidas. Se a mulher está correndo um risco de vida, isso não é brincadeira. Então, cada caso tem um caso. A terceira questão aí, também em 1 Coríntios, mas também em Romanos, o apóstolo Paulo fala isso, que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive pela lei. Morreu, acabou. Aí a mulher está apta a casar de novo, desde que ela case com um crente. A mesma coisa para o homem. Separei, posso casar com quem eu quiser? Opa, não. Morreu, posso casar com quem eu quiser? Nananina, não, você pode casar com um crente. Crente. Então a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive, pela lei. Se a lei foi quebrada, então, ou a lei ela foi movida ou anulada por algum motivo, então você tem a possibilidade de um casamento novo. Casamento é a mesma coisa. Aí a pessoa me procura: ô Rodrigo, estou querendo separar da minha mulher, não sei o que. Tá bom. Então começa a orar. Orar como? Deus, me mata. Porque é o que você está podendo. Você quer separar, até que a morte vos separe. Então vou começar a orar para que Deus venha separar você dela. Deus, mata esse cidadão. Então essas são as exceções. É lógico que tem muita água passando debaixo dessa ponte aqui, muita discussão. Então Deus, ele não sancionou o divórcio, ele nunca é bom ou correto. Esse é o padrão nosso. Deus, ele não sancionou, Deus, ele odeia o divórcio, como diz Malaquias capítulo 2. Deus odeia o divórcio. E a minha pergunta para as pessoas que querem se divorciar geralmente é essa: você quer entrar aonde Deus disse que abomina e odeia? Você quer entrar num território onde Deus odeia? É isso mesmo? É lógico, eu nunca tenho uma resposta. Mas então Deus não sancionou o divórcio, ele nunca é bom ou correto, mas às vezes o divórcio é necessário por causa do pecado humano e para evitar danos ainda maiores. É o mal, às vezes, necessário para você preservar uma vida de uma mulher, por exemplo. Então, existem exceções, mas esse não é o padrão de Deus, é uma exceção. O nosso foco tem que ser sempre a restauração. A restauração. Mas da onde que vem o poder? Agora você está se perguntando, mas como que eu posso continuar casado? Quando os meus sentimentos já me dizem o contrário. Primeiro, nós não somos guiados por sentimentos, mas por decisões e por atitudes. Acabou o sentimento. Meu irmão, vai acabar mesmo. Vai acabar mesmo. E sentimentos para eles voltarem, aquele negócio, você pega um gatinho, eu estou com um gato lá em casa, você pega aquele bicho lá, você não sente nada por ele, você começa a cuidar, você começa a ter trabalho com aquela porcaria, e aí você começa a amar aquilo. Gente, se você perguntar para o homem que acabou de ter filho, se ele ama o filho dele, raramente você acha um aí que aquela carinha de joelho é legal. A mulher não, ela carregou, ela sentiu, é outra pegada. Agora o homem olha aquilo ali, ele está me tirando a minha esposa, ele está tirando o meu sono, ele está está dando muito trabalho. Mas conforme você vai cuidando, você vai tendo ações de amor para com o seu filho,
esse amor vai surgindo, e vai surgindo, e vai crescendo, e vai crescendo. A mesma coisa com aqueles que estão em casamento. Está com um casamento aí todo arrebentado. Comece a agir como se os sentimentos estivessem lá, e eles vão aparecer. Ah, mas os meus sentimentos acabaram. Comece a agir como se os sentimentos estivessem aí, e eles vão voltar. Haja em amor e os sentimentos vão ser restaurados. Nós não somos guiados por sentimentos. Mas como então que eu posso, da onde eu posso tirar poder para viver isso aqui? Porque isso não é natural para mim, e nem para mim. Nós somos seres humanos caídos e pecadores. Mas da onde tiramos poder para viver o padrão do casamento de Deus? É do Evangelho de Cristo. É só em Jesus. Porque nós só podemos perdoar o outro quando entendermos o quanto nós fomos perdoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se o nosso chamado é perdoar as ofensas uns dos outros, ainda mais dentro do casamento. E se o nosso chamado é perdoar como Cristo nos amou e nos perdoou, e se sacrificou por nós, e derramou o seu sangue por nós, qual é o seu chamado dentro do casamento? Aí você vê que o negócio começa a ficar um pouquinho mais embaixo. E como o padrão do casamento é o sacrifício, é a abnegação. Então o nosso chamado é para seguir o padrão de Jesus. Ele é o padrão do nosso casamento. Ele é o padrão. Só podemos então continuar amando alguém que nos machucou profundamente. E realmente, irmãos, eu já aconselhei gente que tem casamentos difíceis demais, que eu sentei e falei assim, eu já pensei, não falei isso, mas eu já pensei, falei, Senhor, o que o Senhor vai fazer com esse daqui? Porque eu vi e eu sabia, aquilo ali era um milagre, mas eu vi o milagre acontecer. Mesmo que na minha capacidade eu não conseguisse crer na restauração, eu vi Deus fazer. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos até crer ou imaginar, né? Então, quando nós olhamos para a cruz e vemos que os nossos pecados fizeram com Jesus, e Ele continuou a nos amar. Nós só vamos viver esse padrão do casamento quando a gente olhar para a cruz e entender o que Ele sofreu e o que o meu pecado fez com Ele naquela cruz. E Ele nunca deixou de me amar. Nunca deixou de me amar. Jesus, Ele nunca se divorciou de você. Jesus nunca se separou de você. Jesus nunca tirou aliança com você. E Ele casou com você sabendo muito bem quem que você era. Sabendo muito bem quem você era. Jesus então entregou a sua liberdade, a sua autonomia, a sua fidelidade para morrer por uma noiva, a igreja, por uma noiva, você, adúltera, infiel, pecadora, falha, cheia de necessidade. O perfeito pelo imperfeito. Só tem um cônjuge perfeito e é Cristo. E Ele nunca se separou de você. Então, quando Ele fala aqui que não tem exceção à regra, quando Ele fala no versículo 11, se casar de novo é adultério, Ele está apontando para o evangelho dele. Porque Ele nunca vai te abandonar, Ele jamais vai te deixar. Nunca vos abandonarei, jamais vos deixarei. Como Ele termina o evangelho no capítulo 28 de Mateus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O padrão do casamento é o evangelho de Jesus Cristo, e é isso que nós comemoramos aqui, agora, na mesa do Senhor, que Ele se sacrificou, para ter uma aliança conosco, para nos restaurar, e Ele morreu por isso, por pessoas pecadoras, imperfeitas, adúlteras. Agora minha pergunta para você é, quantas vezes você já adulterou contra o seu Deus, contra o seu Senhor? Quantas vezes você já pecou e adulterou contra Jesus? E Ele nunca se divorciou de você. E Ele sempre esteve de braços abertos, dizendo, venham, venham. Ele é o padrão do nosso casamento. Amém? Gostaria de convidar aqui os presbíteros, convidar o Ministério de Louvor para estar aqui com a gente.